Com o final da sétima temporada, nós finalmente descobrimos a verdade que cerca o parentesco de Jon Snow. Descobrimos que na verdade Rhaegar Targaryen é o seu pai e Lyanna Stark é sua mãe. Descobrimos que Rhaegar na verdade não sequestrou e estuprou Lyanna, e sim que eles se apaixonaram. Mas teria Rhaegar feito tudo isso por impulso e amor? Ou ele acreditava em destino e algo maior? Seria Rhaegar o verdadeiro Azor Ahai, traçando o futuro e o destino de Westeros como nós conhecemos? E aí, morador de youtuber, quem fala é o Daniels e bem-vindos aqui a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu irei comentar sobre quem é Rhaegar Targaryen e por que ele é um dos, se não o personagem mais importante da história, mesmo tendo morrido anos antes da série sequer começar. O vídeo de hoje entra para o quadro Game of Thrones explicado, então eu irei tentar contar também todas as informações que eu consegui sobre o Rhaegar, sobre a infância dele, sobre os pais dele, sobre os avós dele, também incluindo teorias que estão envolvendo aí o personagem e outros personagens, então posso conter spoilers dos livros e também da série, não sei. Parte também é minha opinião. Caso vocês ainda não sejam inscritos no canal, sejam bem-vindos. Muitas pessoas que assistem os vídeos aí não são nem inscritas, tecnicamente 85% de acordo com o Analytics. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações do YouTube e pedirem para ser notificados com todos os vídeos que esse canal postar. Espero que vocês gostem aí do vídeo e deixem o like de vocês, que também ajudem muito na divulgação tanto do vídeo quanto do canal. Agora vamos lá. Toda Westeros conhece Rhaegar como promissor herdeiro do rei Aerys II Targaryen. O homem que sequestrou e estuprou Lyanna Stark morreu nas mãos de Robert Baratheon, futuro rei de Westeros. Mesmo Rhaegar não aparecendo em nenhum momento, suas ações definiram a história como nós conhecemos agora, sendo um dos personagens mais importantes para isso ter acontecido. Antes de contar a história bruta do Rhaegar, eu quero explicar sobre aqueles que não entendem sobre efeito borboleta e teoria do caos. Caso vocês não conheçam, talvez essa frase lembre vocês do que isso significa. O bater de asas de uma borboleta pode causar um tufão do outro lado do mundo. Cada ação tem uma reação aí, como essa frase consegue explicar, e uma contra-reação ao mesmo tempo, no universo, assim dizer. Mas, no mundo de Game of Thrones tudo tá ligado mais ou menos ao destino, a profecias, isso é algo muito importante no universo do George Martin. Muitos dizem que vocês apenas entendem uma profecia quando ela acontece, ou tipo 5 segundos antes dela acontecer, e isso é verdade, pois é uma profecia, se você conseguisse mudá-la, ela não seria uma profecia. Isso é o destino. Sonhos proféticos, visões e magia têm sido de extrema importância para o universo de Game of Thrones. Mesmo que não sejam o foco da obra, o George sempre que disse que ele gosta que Game of Thrones é algo bem mais real, que não tenta puxar muito para o lado ficcional, apesar de ter dragões, magia e tudo mais. Os Targaryen, por exemplo, apenas sobreviveram graças a Daenys, a Sonhadora, que acordou uma noite em Valíria sonhando com o colapso do Grande Império e da explosão dos vulcões. Aenar Targaryen, o atual mestre, agora tecnicamente Lorde, da casa acreditou em sua filha Daenys e o seu sonho profético, retirando a família Targaryen de Valíria, vendendo todas as suas posses lá e indo para Westeros, e assim sobrevivendo à perdição. Essa foi uma atitude que talvez, a maior atitude que esculpiu o futuro da casa Targaryen, que 400 depois iria ser extinta, tecnicamente extinta, por outras ações de outras pessoas. Como eu disse, cada ação irá gerar algo. Antes do tempo do Rei Louco, durante o reinado do Aegon, o quinto de seu nome, conhecido como Aegon o Improvável, era conhecido por ter deixado seus filhos se casarem por amor e não por política, porque ele foi meio que o quarto filho de um quarto filho, então ele meio que cresceu por toda Westeros e resolveu passar essa filosofia de casar por amor para os filhos dele. Um dos filhos do Aegon fora Jaehaerys II Targaryen, que um dia escutou uma profecia de uma bruxa sobre o príncipe que foi prometido, dizendo que ele iria nascer de uma união entre Aerys Targaryen e Rhaella Targaryen. Apesar do rei ser contra isso, ele aceitou que Jaehaerys unisse os dois. Sir Barristan Selmy esteve presente no casamento de Aerys com Rhaella. Ele disse que era claro que não havia amor entre os dois, sendo essa a primeira grande atitude envolvendo aí o universo que a gente conhece, que ajudou a esculpir isso. Nos anos seguintes, durante uma viagem dos Targaryen a Summerhall, um castelo construído para servir, tecnicamente como um castelo secundário dos Targaryen, uma casa de verão, assim dizer, algo inesperado aconteceu.
Aegon V, na posse de ovos de dragão, acreditou ser o escolhido para conseguir chocá-los. Ele não foi. A tragédia de Summerhall, como ficou conhecida, horrível tragédia, aparentemente Aegon acreditou que eles e seus filhos eram imunes a fogo, e eles eram os escolhidos, e eles acabaram incendiando o castelo na tentativa. Junto morreu o Lorde Comandante Ser Duncan, o Alto da Guarda Real, com a maior parte de sua corte também morrendo. Fora nessa tragédia que o príncipe Rhaegar nasceu. No meio da tragédia, do caos e da morte tivemos um nascimento. Esse momento marcaria a vida de Rhaegar e também a sua personalidade. Apenas morte pode pagar pela vida. Nós sabemos que Rhaegar era belo, amado pelos nobres e também pelo povo comum, o perfeito herdeiro para a coroa. Tocava a harpa e também era habilidoso com a espada. Todos esses tinham essa bela imagem do Rhaegar, mas Ser Barristan Selmy, talvez um dos amigos mais próximos do Rhaegar, diz para Dany que ninguém realmente o conhecia, ele era alguém misterioso e melancólico, tendo sempre um senso de perdição, de tragédia. Summerhall sempre esteve conectado com Rhaegar, nascendo no meio de fumaça do fogo e do sal das lágrimas, dos choros. O príncipe de Dragonstone costumava ir para Summerhall com sua harpa e tocar muito por lá. Apesar de tudo, isso não era apenas a melancolia e a tragédia que o cercava, era também o seu destino, quem ele nasceu para ser. Ainda quando jovem, Rhaegar gostava muito de ler e não passava muito tempo fora do castelo, porém em algum momento ele cruzou com a profecia do príncipe foi prometido e no momento acreditou ser o próprio príncipe. Pois é dito que Rhaegar chegou no Sir Willan Darry, mestre de armas na época, dizendo: "Eu vou precisar de uma espada e uma armadura. Parece que eu preciso ser um guerreiro." No meu vídeo sobre o Aemon Targaryen, se ele sabia que o Jon é filho do Rhaegar, eu conto que o Rhaegar e o Aemon trocavam cartas. Inclusive o Rhaegar conta para o Aemon sobre a profecia do príncipe que foi prometido, e o Aemon acaba acreditando que o Rhaegar era o próximo príncipe, pois a profecia dizia que o príncipe iria renascer no meio de fogo e sal. Não se sabe ao certo quantos anos o Rhaegar tinha quando descobriu sobre essa profecia, mas ele leu que o Azor Ahai seria o guerreiro da luz contra a escuridão. Então ele decidiu se tornar um grande guerreiro como a profecia dizia que o Azor Ahai fora, algo que todos nós sabemos que ele conseguiu. Vendo isso, nós podemos já analisar que Rhaegar decidiu forjar a sua vida já em uma idade bem jovem em volta da profecia do príncipe que foi prometido. Vendo isso, nós já podemos analisar que Rhaegar decidiu forjar a sua vida já de uma idade bem jovem em volta dessa profecia do príncipe que foi prometido. Lembrem-se disso, pois eu vou falar disso mais tarde. Lembrem-se bem que ele decidiu forjar a vida dele em volta disso. Anos passaram, Rhaegar se casou com Elia Martell e teve o bebê Aegon Targaryen, passando a acreditar que ele não era o príncipe que foi prometido, e sim que era o seu filho Aegon, pois na profecia do Azor Ahai é dito que ele irá nascer sob uma estrela sangrando, também, além de fogo e sal. Nas cartas que Rhaegar manda para Aemon é dito que uma estrela vermelha foi avistada no céu do King's Landing no dia que Aegon nasceu. No meu vídeo sobre as visões da Daenerys eu conto sobre as visões que ela teve na Casa dos Imortais, porque nos livros as visões foram muito mais complexas do que as que a gente teve na série. Uma delas foi a de Rhaegar com Elia segurando um bebê Aegon no colo, dizendo que Aegon era o príncipe que foi prometido. Além disso, ele continua dizendo que Aegon tem a canção, já possui uma canção. Pois a Elia fala: por que você não escreve uma música para ele então? E o Rhaegar diz que ele já tem a canção de gelo e fogo, mas que o dragão precisa ter 3 cabeças, conectando aí com a simbologia antiga dos Targaryen, de Aegon Targaryen e as suas irmãs esposas, tanto que Rhaegar nomeou sua filha de Rhaenys. Provavelmente se Rhaegar tivesse mais uma, ele nomearia Visenya, mas havia um problema. Elia Martell estava muito fraca e incapaz de conseguir gerar mais um filho. Fora o destino e a profecia, Rhaegar também estava atuando no lado político, ele estava conseguindo brigar com esse lado político e acabou gerando o torneio de Harrenhal, que era apenas uma desculpa financiada pelo próprio príncipe de Dragonstone para reunir todos os grandes lords de Westeros e tentar fazer com que o Rei Louco abdicasse do trono, que nessa época todo mundo já estava percebendo que ele era louco. Alianças já estavam sendo feitas entre os grandes lords, Stark, Arryn, Baratheon e Tully. O torneio talvez fosse a única alternativa de Rhaegar de evitar problemas, mas como nós vimos, ele causou mais. Varys acabou descobrindo sobre o torneio e avisou para o rei comparecer, o que não ajudou muito, pois fazia anos que o rei não aparecia em um público tão grande. Rodeado aí de lords, todos perceberam que ele era realmente louco. Outro detalhe que aponta a intenção de Rhaegar para remover o seu pai do poder é que antes de ir para o torneio,
Rhaegar diz que mudanças iriam acontecer. Quando ele voltasse, um grande conselho ia ser realizado e que ele deveria ter feito isso tempos atrás, mas que depois ele falaria sobre. Rhaegar sabia que ele precisava de mais um filho, o dragão precisa ter 3 cabeças. Caso vocês não tenham visto o meu vídeo sobre o torneio de Harrenhal, vejam lá que eu conto pra vocês sobre o Cavaleiro da Árvore que Ri, conectando aí as entrelinhas, conectando os pontos, a teoria de que o Cavaleiro da Árvore que Ri seria Lyanna Stark. Rhaegar encontrou Lyanna e eles aí teriam se apaixonado. Naquela mesma noite, provavelmente Rhaegar percebeu que Lyanna era a chave para os seus planos. Vejam, eu não acredito que Rhaegar seja o trouxa que largou tudo pra viver um amor. Eu não acho que ele tenha feito isso, ele era inteligente. Ele também jogava o jogo político, ele jogava o jogo dos tronos. Ele saberia que algo aconteceria, mas aquilo fora o destino. Lyanna era gelo e Rhaegar era o fogo. Talvez Rhaegar tenha chegado à conclusão de que o nascido daquela união seria o príncipe que foi prometido, a canção de gelo e fogo, e não o seu Aegon. Claro que o jeito que a série explicou, dizendo que Rhaegar abandonou o seu casamento com Elia e etc., eu não sei como isso vai ser explicado nos livros e também se será da mesma forma. Eu espero que seja um jeito diferente, porque eu não acredito que Rhaegar realmente abandonaria tudo isso para viver um amor com a Lyanna, mas pelo que eu vejo do Rhaegar, e eu falei anteriormente, eu sinto que ele construiu a sua vida inteira com base nesse destino, nessa profecia, nisso tudo. Quando Rhaegar caçou o Cavaleiro da Árvore que Ri e viu que ele era uma bela Stark, na verdade, uma Stark de Winterfell, representando o gelo, ele deve ter sentido o senso de destino batendo e o chamando. Por isso ele coroou Lyanna com a coroa de rosas do inverno, insultando aí as grandes casas. Por isso ele fugiu com Lyanna. Claro que também tem a teoria de que talvez isso seja só a cabeça dele inventando desculpas para fazer as atitudes, né, justificar as atitudes que o coração dele pede. Talvez Rhaegar soubesse que ele iria morrer no tridente e que tudo importava era que o bebê nascesse e crescesse. Talvez uma noite Rhaegar tenha tido sonhos de dragão e isso não fora revelado a nós. Talvez Rhaegar soubesse o destino que o aguardava e que todos iriam morrer que ele amava. No final, o que importava era que o nascimento de Jon. Tanto que nos livros Rhaegar deixou seus melhores homens da Guarda Real na Torre da Alegria, sendo o Lord Comandante Gerald Hightower, Sir Arthur Dayne e Sir Oswell Went, para proteger a Lyanna. Vale lembrar que Rhaegar ficou desaparecido com Lyanna praticamente um ano, enquanto o continente queimava, literalmente com Aerys no comando. Os Stark foram para o sul e morreram, Ned assumiu o comando, Robert organizou seus exércitos e foi derrotado, os Arryn, Tully e Stark se conseguiram reunir novamente, e aí Rhaegar apareceu em King's Landing para assumir o controle do exército e marchar contra o Tridente. Como eu disse, talvez Rhaegar já soubesse que fosse morrer, ou talvez não. Nas visões da Dany, ela vê Rhaegar morrendo e sussurrando o nome de uma mulher, muito provavelmente Lyanna. No fim, Ned acabou encontrando Lyanna em uma cama de sangue e tomou Jon em seus braços, que na série sabemos, né, que o nome dele é na verdade Aegon Targaryen. Talvez tenha sido Lyanna que fez a conexão do príncipe que foi prometido, talvez ela realmente concordasse com isso, talvez ela soubesse de toda essa profecia, e ela percebeu que aquele bebê seria o Azor Ahai, assim nomeando Aegon, porque qual nome melhor para um príncipe? Rhaegar acabou conseguindo o que ele queria e terminando a profecia. Provavelmente Jon será o herói que irá salvar o mundo dos White Walkers, mas será que Rhaegar podia não ter feito isso de uma forma melhor? A minha maior crítica para a forma que isso aconteceu na série foi porque fez com que Rhaegar se tornasse alguém que literalmente abandonou sua esposa, seus filhos, para fugir com Lyanna enquanto o reino queimava. Claro que em partes foi bem isso que ele fez, mas eu acho que os livros vão conseguir dar uma explicação melhor para isso. O país estava realmente em uma crise política e ao invés de encarar os problemas, ele preferiu fugir por um ano inteiro enquanto os grandes lords matavam e o Rei Louco ajudava na execução. Será que nós devemos chamar o Rhaegar de herói depois disso tudo que ele fez e causou só por conta de uma mulher? Querendo ou não, ele foi responsável pelo efeito borboleta que causou isso tudo. Existe apenas mais uma conexão com Azor Ahai e com Rhaegar Targaryen e é sobre a espada Luminifera, ou Lightbringer, que na tradução literária é portadora da luz, ou a trazedora da luz, essa palavra não existe. Na lenda do Azor Ahai é dito que ele temperou a espada Lightbringer 3 vezes, na terceira ele conseguiu o resultado que ele queria. A primeira ele temperou com sal e a espada quebrou. Já na segunda ele temperou com o coração de um leão e a espada quebrou. Já na terceira e última, Azor Ahai enfincou a espada no coração de sua amada, a Nissa, e assim quando ele tirou a espada ela surgiu brilhante em chamas.
É possível fazer um grande paralelo aí com a vida do Rhaegar e suas 3 tentativas com a profecia. Na primeira, Rhaegar acreditou que ele mesmo era o Azor Ahai, mas Rhaegar acabou morrendo nas águas do Rio do Tridente. Já em segundo, Rhaegar acreditou que seu filho com Elia, Aegon, era o prometido, mas Aegon morreu nas mãos de Ser Gregor Clegane, comandado por Tywin Lannister, o Leão de Casterly Rock. Na última temos a amada Lyanna Stark, que morreu para dar à luz a Jon, literalmente com Jon saindo dela, como a espada que saiu do coração de Nissa Nissa, dando a entender como se Jon fosse na verdade a espada do Rhaegar, a espada na escuridão. E aí galera, o que vocês acharam do vídeo? Quero que vocês deixem nos comentários tudo que vocês acharam sobre isso. Sim, eu sei que toda essa situação envolvendo o Rhaegar ainda é muito controversa, a gente não tem muita informação sobre isso agora. O George já disse que nos livros nós ficaremos sabendo de tudo que precisamos sobre a rebelião do Robert. Então eu espero que isso esclareça, né, no futuro e nós fiquemos sabendo o que aconteceu com o Rhaegar de verdade, quais eram seus objetivos e tudo mais. E o que não podemos negar é que suas ações realmente traçaram o destino de Westeros. Provavelmente Jon Snow e Daenerys conseguirão aí salvar Westeros dos White Walkers, com mais paralelos sendo feitos. Eu não acredito que os dois ficarão vivos no final. Vamos ver quem que vai ser a Nissa Nissa de quem. O que vocês acham? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, até a próxima galera e fui!